como explicar a fala de Jesus. Amar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. No entanto, ele não é um espírito como nós. Eu sou facilitadora do ESD. Vamos ajudar ela aí, gente. Essa fala é da conversa de Jesus com a samaritana, no capítulo 4 de João, em que ele está conversando com ela, ela pergunta para ele, onde é certo adorar a Deus? É aqui ou em Jerusalém? Qual é o lugar correto? Ela está pensando que existe um lugar para adorar a Deus. E a dúvida dela é, onde é o monte correto? É o monte aqui, o Monte Gerizim, que ficava na Samaria, ou é o monte lá em Jerusalém? Ou seja, a ideia dela é que tem um lugar onde se adora a Deus. E o que Jesus diz é que essa adoração ela vai independer de lugar. Que não vai ser o templo de pedra, não vai ser uma casa, não vai ser uma coisa construída pela mão do homem, que não vai precisar de rituais, não vai precisar de nada nesse sentido. Ou seja, que a gente vai adorar a Deus não com os ritos, com os cultos exteriores. Não, não, não. Chegará o momento em que nós adoraremos a Deus em espírito, ou seja, conexão de alma, não é uma roupa, não é um incenso, não é uma dança, não é uma música, não é uma liturgia, não é. É uma conexão de alma. E é uma conexão verdadeira, não é uma coisa ritualística, que muitas vezes eu faço, mas o coração não está tomando parte. Então, o homem adorará a Deus em espírito e verdade, não é? Não através de cultos exteriores. Aí você fala que ele diz que Deus é espírito, e a gente sabe que Deus não é espírito, né? E lá, quando o livro dos Espíritos fala quais são os elementos gerais do universo, é Deus, espírito e matéria, porque Deus não é espírito, Deus é o negócio. Só como é que eles geriam isso na época de Jesus, hein? Como é que a gente ia ter essa precisão linguística para dizer, não, mas Deus é Deus e espírito é espírito, portanto, eu vou ter que dizer de uma outra forma. Naquele nível de compreensão, com a capacidade linguística que se tinha, tá até bom dizer que Deus é espírito, que ele não é o sol, que ele não é uma imagem, que ele não é uma coisa de pedra. Não, ele não é nada material, ele não é nada material. Então, aí ele é colocado como espírito. Ou seja, Deus não é um trem, é um negócio, não é físico. E aí Deus é apresentado no texto como espírito. A gente não pode, não sei qual é o nome dela, a gente não pode querer uma precisão absoluta nos textos evangélicos, eles foram feitos numa linguagem diferente, num momento diferente, houve muitas traduções, muitas cópias e cópias e cópias, então a gente tem todo um processo de fragilidade. O próprio Kardec diz para a gente se apegar nos aspectos morais do evangelho, porque senão daqui a pouco até Jesus é antidoutrinário. Você quer que eu prove que Jesus é antidoutrinário? Qual foi a última frase de Jesus na cruz? Pai, em vossas mãos entrego quem? Entrego o meu espírito. Então ele é quem? Ele é o corpo? Então Jesus é antidoutrinário. Ele deveria ter dito, Pai, em vossas mãos entrego-me. Ele disse, entrego o meu espírito. Então ele não é o espírito. Então se ele não é o espírito, então Jesus é antidoutrinário. Então eu não posso entrar por esse labirinto de raciocínio, porque senão a gente se perde. O texto bíblico é para tirar a essência da sabedoria moral. Mas se eu ficar escarafunchando as coisas, buscando a literalidade das palavras, eu corro um sério risco de daqui a pouco estar me tornando um alguém que tem um esforço danado de tentar justificar
todo o princípio, todo o versículo que a Bíblia possui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas questões. E a gente pode até fazer uma segunda reflexão de que ele está ensinando a ela como amar a Deus. Ou seja, não é amar a Deus em corpo. Também não estou falando do corpo de Deus. Não é eu amar a Deus em corpo, ou seja, me ajoelhando com a matéria, exato. É me ajoelhando, indo para o monte tal, naquele lugar, naquele dia, naquela hora, sabe? Fazendo rituais. Isso é amar a Deus materialmente, como se ele gostasse das coisas materiais. É amar a Deus em espírito, como enquanto espírito. Reconhecendo que Deus não tem nada a ver, não quer saber vou deixar isso bonito para Deus ficar feliz. Ele vai ficar feliz se o meu espírito estiver bonito, estiver com valores. Espírito e verdade. Eu me purificando, eu me evoluindo, né, me tornando mais maduro espiritualmente, me espiritualizando, eu cultivando as verdades divinas dentro de mim. É assim que eu reverencio a Deus, amo a Deus, reconheço Deus, e não amando fisicamente, ascendendo, fazendo coisas físicas.